ela faça aí, com uma bateria, uns 120, 130 quilômetros. Ou não, né? Eu acho que essa é a questão. Talvez o projeto já é assim pelos seus motivos, que a gente, vamos falar assim, a gente pode não entender aqui, a gente, usuário que eu estou falando, mas que é o melhor. Eu concordo com você, sim. Assim, Eu acho até, desculpa só completar aqui, Jorge, uhum. eu acho até assim que eu concordo que quando você tem um motor mais potente e você tem um peso razoável, como ela me parece ter, e você tem um ganho muito bom, sim. Eu concordo com isso. Eu acho que você tem um ganho. Você não... E também, para falar a verdade, assim, velocidade final, a gente não usa tanto. Acho que essa é a Não usa, vantagem. realmente. A gente acaba não usando tanto. Só para ficar falando que você faz 150 km por hora, você não. Eu passo de 100, eu já morro de medo. Eu Então, assim, também. eu acho que Não, mano. eu não sou, né, assim, boyzinho aí que vai ficar aí. Então eu penso assim, que a maioria, né, de quem tem uma moto elétrica são o pessoal que quer para realmente um lazer, mas que não é para abusar, né? Então acho que É. é a questão da Certo. segurança. Agora eu queria te perguntar, desculpa até, Jorge, se você quiser falar antes dele me responder, eu vou só perguntar, e se você achar que, para não cortar esse Não, raciocínio, não, você ele pode responde falar. tranquilo. Tipo, a W125, em relação à SHS, eu acredito que seja a mesma coisa. Por exemplo, você nos níveis de velocidade, você não tem alteração de torque. Aí eu te pergunto, na W160 é a mesma coisa? Ou seja, o nível de velocidade só limita a velocidade. Eu vou testar e vou poder falar melhor, mas como eu não testei, não tem como falar. Você coloca lá no 1, 2 e 3, né? Sei lá se é 1, 2, 3 ou se é padrão, standard, turbo, sei lá. Cada um deles aumenta o torque, que é a força de aceleração, ou só limita na velocidade final? Então, eu vou ser mais prático, né? Jorge, no dia que você testou, né? Você colocou a potência um, 2 e 3. Já botei E aí, a o 1 e que é que 3, você na verdade. sentiu? Aumenta muito a velocidade do 1 pro 3, né? Porque eu tava no 1 até 60 mais ou menos ali atrás de você. Quando eu botei no 3 eu passei você. E Certo. também Mas não passei muito não. você sentiu que o torque Eu modificou? acredito, Cris, que é o mesmo sistema. Então a mesma controladora é quase a mesma, inclusive. Só é mais potente, só aguenta mais potência. Mas assim, ó, Então você quando sente o você torque, você sente a velocidade maior, sim, você sente, na prática você sente, porque o motor é muito mais potente, entendeu? Não, sim, Mas mas aí é diferente. ela limita a velocidade só. tá, deixa eu Isso. explicar. Então, Quando olha você só. está na potência 2, você está ali, sei lá, 80 km por hora. Você troca para 3 e vai tentar chegar a 100, em 1, 2 segundos você já está a 100 por hora. É Então, rápido. realmente, e outra, você tem aquele push, né, para trás, né? Aham. É o natural de umas motos mais potentes, enfim, a combustão. Então, realmente, a potência ela tem um aumento em relação às potencializações do 1, 2 e 3, viu? Não é igual. Não tem nem como comparar. Inclusive, quando você vai sair na terceira potência, tanto na 125 quanto na 160, você tem menos controle em relação àquela puxada do manete. Até o Diego, né, que ele mandou alguns Esse vídeos, né, testador, ele aham. tem lá, ele mostra na controladora onde é que você controla Sim, essa graduação. aí é saída progressiva. A gente até mexeu Saída nessa aí na progressiva. controladora. Mas a saída progressiva ela não é a mesma coisa do torque. A saída progressiva é justamente sair da inércia, se ela tem um nível, né? Acho que lá tem até de 1 a 16, se não me De engano, 1 a 16. qual que é o nível de saída. Mas a minha pergunta é diferente. Tipo, um, 2 e 3, você tem diferença de força de aceleração, não digo velocidade final. Velocidade Sim, final, obviamente, na 3 ela vai mais longe. 2 ela vai um pouco sim. menos e 1 ela vai limitar um pouco. Eu acho Olha que só, tenta subir um morro na potência um, tenta subir um morro na potência 2 e tenta subir um morro na potência 3. Ele vai ter mais força. O Jorge na subida falou que parecendo que estava na descida. mas aí eu Não, acho mas aí mas depende aí da é por sua causa do comparação, né, Jorge? Você estava comparando com a sua SHE ou você estava comparando ela com ela mesma? É isso que eu quero Não, entender. então, Cris,
O sistema é o mesmo. Ela vai, na 1, vai limitar a velocidade até tal. Só que a diferença de Isso. potência é tão grande que quando você bota na 3 é muito forte, entendeu? O pico de Mas quase não, 10 gente, km. mas é assim. Sim, Eu é tô só falando porque limitar, ela só limita, assim. eu tô falando porque eu, por exemplo, a minha GWS, ela tem o software que eu controlo pelo celular e eu mudo essa relação, certo? Sim, Quando eu mudo a relação, eu mudo também a força do nível um, 2 ou 3, certo? aham, Na SHE não tem essa mudança. Não aham. existe isso. Eu só limito. Aí eu tô lá, chega a 50, ela. Se eu tô no 1, se eu ponho no 2, passou de 50. Ela solta. Mas soltar é uma coisa. Ela ter força, torque. Se eu tiver numa subida normal, a 30 km por hora, se eu colocar no 1, 2 ou 3, se eu estou ainda no 30 km por hora, ela vai manter a mesma coisa, ela não vai dar mais força ali, ela daria no final. Isso É, para aquela que não tem o controle de torque, eu acho que entendeu? fica fácil entender assim, Cris, ó. O que você falou tem razão. E é o mesmo sistema da SHS. Até a controladora da mesma marca, né? Só que mais potente. É a Votol Ah, também, ô é Colin? Votol, Votal. Votol 100, né? 125, eu não sei. Votal 100. Enquanto a da SHS é 100. 55, se eu não SHE me é engano. 50. Não, é 50. 50. O que acontece? Imagina que você está na SHS numa subida. Se você botar na 3, se tiver uma subida muito íngreme, ela vai subir a 60, 70, certo? Acelerando tudo. Isso. Se você botar na 3, mesmo que ela libere toda a potência, certo? Como a W160 é uma porrada de potência mais forte, se liberar as 3 ali, ela vai passar de 80 fácil na subida, entendeu? Então, mas assim, o sistema é igual, ele vai limitar a velocidade, vamos dizer, não tem um freio motor, o freio motor vai funcionar de um jeito quando estiver no nível 1, quer dizer, ela vai chegar em 50 e depois não vai deixar você passar disso. E aí no Ela nível vai dar aquela 2, segurada. isso, a moto que Isso. segura, a moto segura. Entendeu? Então, Então, a mas isso que eu tô potência 1 falando. ela limita até 60, tá? Só para vocês Isso. saberem. A potência 1 ela limita até 60 km por hora. Só que isso aí como eu estou dizendo, a questão da controladora, tá? Isso Sim, aí sim. Claro. Eu já mudei depois ela tudo vai na para minha. 90, depois a segunda ela vai para 90 km por hora. E aí é onde eu entro no seguinte: pilotos, né, que quiserem comprar essas motos, enfim, a 160, por exemplo, eu acho que eu só tiro da potência 2 para 3 só em estrada ou algum lugar que eu vá pegar uma via que não tenha que tem uma velocidade máxima ali ou permitida de até 100 km por hora. Porque não faz sentido. Ah, O não torque, faz. o torque dela, de alteração de velocidade, é tão alto que até para você ficar frenando, acelerando, frenando e acelerando de novo, assim, é um gasto É de fácil de bateria perder o muito controle alto também, né? para nada, Não, entendeu? então, aqui em Brasília, a gente tem vias no máximo de 80. Não faz Isso. sentido passar de 80. Né? Eventualmente você vai querer ultrapassar ali, ou então numa BR, você tá na via ali onde o caminhão passa, na descida correndo, você não vai querer ficar atrás do caminhão, ou você deixa ele passar ou você acelera, né? Que o caminhão vem atrás de você. Então, esses casos assim, eu Ô, acho que faz uma diferença, uma moto tão ô, potente. Jorge, só te dar um exemplo, por exemplo. Nós temos tem uma moto tem um amigo nosso aqui de Belo Horizonte, chama Daniel. Ele tem uma Vespinha da GWS, Sim. que ela é um motor de 4.000 watts, para você ter ideia. E ele tem a configuração da controladora, ele tem o nível de limitação de velocidade e Uhum. tem os níveis de torque. Por exemplo, vou Entendi. te dar um exemplo. Vamos dizer que o nível 1 limita 50 km por hora, o 2 a 60 e o 3 a 70. Vamos dizer que seja bem simples assim. Sim. Se ele está a 30 km por hora, ele não chegou nem no limite do 1 ainda. Se ele quer fazer uma ultrapassagem, está a 30 km por hora, ele quer fazer uma ultrapassagem. Se ele deixar no 1, ele vai conseguir ultrapassar numa certa velocidade. Vamos dizer que ele nem chegou no 50 ainda. Entendi. Se ele coloca no 2, ele consegue ultrapassar muito mais rápido. Se ele coloca no 3, ela dá um pulo com ele ali. Aumenta Né? o Eu digo torque, assim, né? isso Não é a tem controle diferença de de torque. torque. Não, não
Entendeu? Essa foi a minha pergunta, viu, Collor? Tipo assim, se existe esse controle. A maioria das motos que existem não tem. A Volts, a EVS tem isso, ela tem diferença de 1, 2 e 3. Mas a maioria das motos que a gente vê hoje aí não tem. A GWS tem, algumas da GWS não tem, você tem que parar, programar, ligar de novo e colocar. Então, assim, eu não estou falando que isso é uma falha, um defeito, nem nada não, tá, gente? Só me querendo dizer assim, queria saber como é que era, mas quando eu testar lá, eu vou poder saber, que aí eu faço um teste mais fino. Porque assim, ó, eu tô falando, eu entendo isso de uma forma, entendi a forma que você está falando, Cris, em relação a aumento de torque, de velocidade. Existe sim uma diferença, tá? E eu acho que você vai conseguir entender quando você pilotar a 160. Agora, sim, uma coisa que é importante, tá? Eu acho que é mais importante do que a própria velocidade em que uma moto chega, que uma moto pode alcançar, é justamente a qualidade com que ela faz isso. A estabilidade. Isso, porque assim, ó, eu vou colocar aqui, por exemplo, eu piloto diariamente a 125. Né? Eu estou pilotando a 125 e, assim, eu já programei e desprogramei ela várias vezes para tentar achar o denominador comum ali, mas eu acabei colocando ela nas configurações de fábrica novamente, porque eu entendi que para o trânsito que eu pego, olha só como é que é interessante, o trânsito que eu, Colin, pego todos os dias, eu acho que é importante eu ter uma saída gradual mais rápida, ou seja, eu preciso de uma saída mais rápida por vezes. Por quê? Semáforo, aqui em Brasília, tem muito. E, por exemplo, eu preciso sair do lado desse carro, desse caminhão, antes do carro da esquerda. Porque isso é uma questão de segurança para mim. Ela sai mais rápido. Então, isso é uma coisa. Agora, será que os modelos, né, que o Brasil está colocando, que está vindo para o Brasil, que tem aí modelos importados, Super Soco, tem né? E aí, isso. Então, nós temos várias marcas que estão entrando. Será que elas entendem isso hoje? Porque, assim, a Watts, o bom da Watts é que ela é projetada por brasileiros, né? Ele tem ali na fábrica brasileiros programando, fabricando ela, então eles entendem o que é as nossas estradas, o que é o nosso percurso. Então, assim, eu estou colocando para vocês que uma preocupação importante nesse momento é a qualidade de mobilidade do brasileiro em relação às vias que ele pega. Não adianta nada colocar uma moto que é projetada para os Estados Unidos, para a China, enfim, não dá. Então, assim, o brasileiro ele tem que entender o seguinte, olha, eu pego estrada de chão, às vezes eu pego um buraco muito, eu pego muito buraco, na verdade, eu pego muita chuva, eu pego poça, enfim, será que isso tudo não vem melhorando, ou vem piorando, ou vem mentindo para o mercado dizendo que tem e não tem? Por exemplo, tem motos aí que não podem ver um pingo d'água que já tem alguns problemas relacionados. A Watts eu lavo ela na mangueira, não tem problema. Então, assim, a qualidade em relação ao mercado brasileiro, isso é de extrema importância. Vocês são pilotos, vocês conhecem a moto de vocês entendem um pouquinho mais do que eu, né? Porque vocês pilotam mais tempo do que eu, as motos elétricas. Então, é isso. A qualidade, isso é uma coisa que até eu falo para a Watts. Gente, o brasileiro, o pessoal aqui de Brasília, o pessoal do Goiás, o pessoal de Minas, que eu vendo as motos, eles têm uma necessidade. Por exemplo, os condomínios aqui de Brasília é tudo morro, é uma subida, é descida, é quebra-mola, a suspensão é importante, a qualidade da saída é importante, frenagem é o mais importante. Então, assim, eu preciso entender o mercado brasileiro e colocar as coisas para rodar conforme. Por exemplo, a 160, Jorge, não, que nós vamos passar para o cliente final, não vai ser aquela 160 que você pilotou. Ela vai ter já um upgrade em relação ao pezinho de descanso e o amortecedor, né? Porque foram coisas que, quando chegou no mercado, todo mundo falou, olha, eu acho que pode melhorar isso, eu acho que pode melhorar aquilo. Eu acho que faz parte, com certeza. Entende e coloca de novo no mercado aquilo que faz parte do cotidiano brasileiro.
Eu sei que assim, as motos, por exemplo, o SHE, a W125 Premium, já tem a versão 2023, né? Que já vem as melhorias. Uma coisa que eu Certo. acho interessante em relação à W160 é o acabamento, realmente é diferenciado. Dá pra ver que é um produto mais premium, um pouquinho em relação ao acabamento, né? Tem as partes um pouco melhores ajustadas, vamos dizer assim. Eu estou comparando com a SHS, tá? Não estou falando nem da W125 não, mas o acabamento dela é melhor, Uhum. né? É tudo mais bem encaixado, tudo mais bem Com pensado. certeza. O berço da bateria, Cris, da nossa moto, é de plástico, né? Uhum. O da W160 é de metal. Porque sabe que ali É. vai aguentar muito peso, vai aguentar passar um quebra-mola, um buraco, com a bateria pesada daquela no plástico, quer dizer, o plástico vai ser menos Dá. durável do Com que, certeza. entendeu? Então assim, eu acho que a mobilidade elétrica tá evoluindo, né? Principalmente essa parte mecânica. Eu acho que a Watts faz isso melhor do que a Shinerai um pouco, porque É. os pneus, as coisas são feitas aqui no Brasil. A parte eletrônica que vem sempre, tudo vem da China, né? Vem da China. Celular, videogames, computador, tudo vem da China, a parte eletrônica. Então, já a Shinerai não, ela importa tudo da China, inclusive o pneu, inclusive, então dificulta um pouquinho a gente de achar uma peça ou outra, mas a gente se vira para achar. Muitas vezes, Colin, nem o nosso vendedor da moto sabe qual é a peça que cabe ali, nem sabe quantos ml coloca numa bengala dessa moto. A gente teve que descobrir. Ainda bem que a gente tem muitos amigos lá no grupo que, né, Já já, entendem. já entendem melhor assim e descobrem e a gente sai do outro lado. Senão nossa moto tava parada aí. Né? Minha moto nunca ficou parada 2 semanas por causa que eu empenei o pneu do motor, foi terrível isso aí. Mas depois que eu achei um lugar que desempena lá, o Marcos me ajudou, e aí eu consegui fazer ela funcionar de novo, tá funcionando perfeito. Agora eu acho que o que tem que mais evoluir, assim, é a minha opinião, né? Vocês vão dizer de vocês. Eu acho que a moto elétrica como um todo, o que tem mais que evoluir é a bateria. Porque aí eu vou conseguir uma autonomia melhor, né? Pô, eu quero ir para Goiânia, daqui de Brasília para Goiânia eu não consigo ir em nenhuma das motos ainda que tem aqui no Brasil. É o que? 200 e poucos quilômetros, 260 quilômetros, e eu não consigo ir. É uma viagem curta, 3 horas, sei lá, 2 horas e meia, Uhum. dependendo da velocidade que você vai. E eu acho que nenhuma moto ainda supre isso, né? E É, a minha é, vontade é de pegar uma moto e poder viajar, talvez, né? Só Sim. não é essa potência. eu falei outro dia lá no grupo, foi até motivo de discussão lá. O que que acontece, Jorge? Minha opinião, eu acho que, por exemplo, todo mundo fala aí dos carros agora, né? BYD e tal, e por aí vai. Cara, carro é muito fácil se acomodar a bateria, tem espaço pra caramba, né? Moto não tem espaço, né? E não estou falando que é só porque, não, mas aí, pô, podia fazer umas baterias assim, sabe? Eu acho, concordo com você, que é o grande desafio, é você ter Sim. baterias eficientes num espaço tão pequeno. Carro, cara, as baterias são diferentes, né? Então você coloca lá no assoalho do É uma veículo lá, câmara de bateria. olha o tamanho do espaço que você tem para acomodar e tudo mais, tecnologia, aproveitar a tecnologia como um todo. Bateria, cara, tudo ali muito preso ali. E você tem que colocar também um ponto que acho que é uma coisa a melhorar ainda na maioria das motos elétricas. Aonde fica a bateria, que seria o tanque da moto, assim, na minha visão, ainda é um lugar que a distribuição do peso não é o ideal. Não que tem outro lugar, não, tá? Ah, tá. O ideal seria colocar, se fosse possível, no meio da moto, porque aí você distribui o peso. Mas poucos são os chassis de motos que permitiriam esse tipo de coisa, né? Então, Certo. assim, eu acredito que isso ainda é um problema, tipo assim, porque não sei se você percebe isso na SHE, mas é muito, você fica muito, né? Tipo assim, o peso fica muito concentrado ali na Muito da frente. frente.
Olha, Então isso pode prejudicar talvez a autonomia, a gente nem sabe aqui. A bengala estoura toda hora. Sempre estoura, os retentores estouram, essas coisas assim. Estoura, já tô com ele estourado ali de novo. Mas eu concordo com vocês, o Colin e Jorge, que a evolução aí, a DAP 125 já foi uma evolução em sentido de se falar que é meio gêmea, mas já veio com muitas melhorias em relação a SHE, em relação a Shinerai. Infelizmente, Shinerai peca muito com peças, peca muito com qualidade de peças e tudo mais. E eu acho que realmente a W160 é uma evolução nesse sentido também, porque aí, além de melhorar em relação à própria W125, está melhorando em relação ao motor também, né? Porque poderia ser um motor mais fraco, poderia ser um motor que não tivesse tanta condição de se expandir aí, de parametrizar melhor, igual ele falou aí bem, que está sendo ainda estudado e melhorado outras coisas. Então, acho que isso aí, o caminho é esse, é ir melhorando, ouvindo os clientes. Infelizmente, a gente teve aí a Volts, né, que prejudicou de uma certa forma a ideia da mobilidade elétrica, porque se por um lado trouxe uma certa evolução e aguçou aí a vontade de todo mundo, deixou muita gente com medo depois de tudo que aconteceu. Medo da qualidade, medo de entrega. E eu acho que a melhor coisa que Shinerai, Watts, Bashir tem feito atualmente é ter, a própria GWS também, entregar o que tem. O que tem, eu tenho, domino o projeto, sei que eu estou fazendo, igual ele está falando bem aí, entrego isso aí. Aí cabe ao consumidor, nós, né, decidirmos se a gente gosta, se a gente quer, se atende à nossa expectativa, porque às vezes o que é bom para mim não é bom para o Jorge. Então, assim, cada um vai escolher o que for melhor ali e parte para você. Só de saber que tem essas preocupações, Colin, eu já fico feliz, sabe? Porque eu acho que essas preocupações a gente não via em outros projetos. A gente não via. Olha só, em relação... Primeiro eu respondo a pergunta do Jorge, né? Em relação à autonomia, né? As autonomias maiores, enfim, e tal. Eu acho que eu sou o mais novo aqui dessa live, né? Então, vocês lembram muito bem dos primeiros aparelhos celulares, né? Era um que a gente chamava de tijolão, né? Pegava, tirava antena e não sei o que, e a galera, poxa, que bacana. Quando saiu do fio e foi para o móvel, né? As pessoas saíam de casa para mostrar na rua que tava com o celular móvel. Aí inventaram aquele negócio de começar a colocar aqui na cintura. E aí, o que aconteceu com o celular? Ele só foi diminuindo, melhorando a autonomia, a carga, né, da bateria, foi melhorando as cargas e tudo mais. Tudo isso é um processo, pessoal. Tudo isso é um processo que todo produto tem que passar, todo produto tem que ele tem que se adequar. Eu falo para vocês, se você falasse para mim há 5 anos atrás, caraca, lançaram uma moto elétrica, eu falo assim, tá doido? Você acabou de lançar aí um celular touch, você tá falando de moto elétrica, tá doido? Quanto tempo que lançaram aquelas scooterzinhas, que você que teve uma? 2 anos e meio, 3 no máximo. Como é que é o nome delas mesmo? Aquelas pequenininhas? Citicoco. A Watts tem também. A Watts tem Citicoco deles. Mas assim, ó, e aí você tem uma redução, né, do tamanho e melhoria. Hoje o celular ele é um computador que você antes tinha que ter uma mesa, um gabinete. É que a gente é muito ansioso, né? A gente aí eu vou colocar para vocês o seguinte: as pessoas que adquirem o hábito não, as primeiras motos elétricas, elas, assim como vocês têm muitas dores ali de coisas que podem melhorar, de coisas que podem fazer ou não fazer, enfim. Eu tô lá 24 horas disponível para ouvir o que o pessoal tem de ruim. Avalia, cara, olha, essa moto pode melhorar assim. Na mesma hora eu mando o áudio lá, pessoal da Watts, tá ruim isso aqui, o cliente avaliou mal. Então, assim, são essas coisas que a gente tem que melhorar e adaptar para que a gente possa continuar no mercado. Porque senão, o que acontece com quem produz a mesma coisa sempre, sem tentar melhorar, ou talvez ache um produto tão ideal como uma caneta Bic, que desde 1900 e bolinha tá aí. Mas é que tá. Até você chegar à perfeição de um produto, é muito processo.
Então, assim, ó, É. coloco para você, Jorge, nova, né? a autonomia é uma coisa que você vai ver com a progressão da tecnologia em relação às motos. Os primeiros que você vai ver, que vão ser autonomias magníficas, vão ser muito caros, realmente. Mas deixa essa tecnologia chegar nas mãos de quem faz, de quem produz em larga escala. Vou falar agora em relação à questão de importação, cara, é um caos, né? Tributações, vocês sabem como é que é a tributação brasileira. Então, Não é Agora fácil. tá pior ainda, né? então assim, é um problema Noticiário. a ser questionado. E outra, inclusive questionar o pessoal.